Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre números racionais, hoje nós vamos estudar sobre módulo ou valor absoluto de um número racional e comparação de números racionais, que se encontra aí na página 112 do livro de vocês. Então, nós temos aqui como é que nós vamos fazer essa comparação. Então, para fazer essa comparação, nós vamos utilizar o seguinte. Primeiro módulo. Para ver essa questão do módulo, é o mesmo estudo que a gente fez de módulo com números inteiros. Só que o que vai acrescentar aqui agora é que eu posso fazer também o módulo de fração ou o módulo de um número um módulo de uma fração ou um módulo de um número fracionário. Aí nós vamos ter aqui. A gente tem aí a representação de dois números na reta numérica. O menos um terço e o mais um terço. Eles estão representados o menos um terço como ponto A e o menos um terço como ponto A e o mais um terço como ponto B. E aí ele vai mostrar a distância desse ponto representado até a origem da reta numérica, que é o zero. Então, essa distância é representada pelo número positivo 1/3, que se chama módulo ou valor absoluto dos números menos um terço e mais um terço. Então, indicamos dessa maneira aqui. Módulo de menos um terço é igual a mais um terço. Módulo de mais um terço é igual a mais um terço. Então, assim como nós estudamos lá com números inteiros, nós vimos que módulo representa distância do número até zero. Distância, ela não tem como ser negativa. Eu não posso medir uma distância com número negativo. Logo, se eu não posso medir uma distância com um número negativo, isso significa que o resultado do módulo tem que ser sempre um número positivo. Então, não é a mesma coisa que simétrico, o oposto. O simétrico de número positivo é negativo, o simétrico do negativo é positivo. Não. No módulo, o meu resultado vai ser sempre um número positivo. Resultado de módulo sempre positivo. A comparação de números racionais, eu vou mostrar para vocês no papel, porque a gente vai fazer a transformação da fração em decimal, para poder comparar. Mas antes, tem aí no livro, na parte inferior do livro, no cantinho aí, falando assim, ó, uma conversa sobre números racionais. Aí diz assim, escute o áudio e aprenda com a Kátia, como localizar na reta numérica os números racionais na forma de fração. Que áudio seria esse? O áudio eu vou estar passando aqui para vocês. Qual áudio seria esse? E aí depois eu mostro no papel essa transformação. 3,141592 FM. A Rádio Matemática. Mais temática impossível. Olá, caros ouvintes adoradores da mais bela ciência de todas, a ciência por excelência. Sejam muito bem-vindos ao programa Matemática para Todos. Hoje, aqui comigo, temos um convidado muito especial. Na verdade, uma convidada. Ela é deficiente visual, formada em matemática e mestre em estatística pela Universidade de São Paulo. Ela tem um cão-guia chamado Sam, que, além de ser uma bolinha de pelos muito fofa, é o braço direito da Kátia, pois a ajuda a enfrentar todos os dias os obstáculos que uma cidade grande apresenta. Kátia, seja muito bem-vinda ao programa Matemática para Todos. Olá, William. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e eu espero que vocês realmente aproveitem, porque é uma ciência maravilhosa. Mergulhem de cabeça que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar. Aí, muito bem, Kátia. Convidamos a Kátia para que ela, ao responder as perguntas, nos conte um pouco da sua experiência com a matemática. Vamos lá então, Kátia? Vamos lá. Ok. Quando os números racionais estão na forma de fração, qual estratégia você costuma usar para localizá-los na reta numérica? Bom, em primeiro lugar, tendo um número em forma de fração, eu vou transformar a minha fração em um número decimal. Pego a fração, divido a parte do numerador pelo denominador e obtenho um número racional e ali eu vou localizá-lo na reta. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar intervalos para ver onde ele está. Por exemplo,
Eu tenho um número, uma fração, 2 décimos. Quando eu divido, eu obtenho o número 0,2. 2 dividido por 10. Eu sei que 0 está entre 0 e 1 na reta numérica. Mas isso não é suficiente. Quantos números decimais ou racionais existem entre 0 e 1? Infinitos. Então vamos restringir. Eu tenho 2 logo após a vírgula. Então eu já sei que o 0,2 está entre 0,1 e 0,3. Se você estiver só com números decimais, apenas uma casa após a vírgula, você consegue facilmente identificar exatamente onde o 0,2 está na reta. Se eu tivesse 2 casas decimais, se fosse, por exemplo, o número 0,32, eu teria um número entre 0,30 e 1 e 0,33. E aí eu conseguiria localizá-lo na reta. Ah, muito bem, Certo? muito bem, muito bem. Muito interessante, Kátia. Mas antes de prosseguir, vamos a um recado dos nossos patrocinadores. Oferecimento: Festa do Peão. Não perca! Neste final de semana, em Paranapiacaba, show com a dupla Thales e Pitágoras, apresentando o novo sucesso deles, Razão e Proporção. Domingo, dia 3, às 14 horas. Muito bem, voltando ao programa, caros ouvintes, vamos agora para outra pergunta que a nossa querida Kátia terá de responder. Como você faz para comparar 2 números racionais? Um deles representado na forma de fração e o outro na forma decimal. Bom, em primeiro lugar, eu não consigo comparar banana com abacaxi, correto? É isso aí. Então, se eu tenho um número representado na forma de uma fração e o outro na forma decimal, eu vou precisar deixar os dois na mesma forma. Ou transformo o primeiro em um número decimal, ou o segundo em forma de fração. Como não é tão simples comparar, não é imediato comparar 2 frações, vamos transformar o primeiro em um número decimal. Ah, ok, então, vamos ver se eu entendi. Se eu der um exemplo para você agora, você mostra como é que você faz para resolver? Manda aí. Vamos lá, então, ó. Eu vou pegar o número 3/4, que é o número racional na forma de fração, e o número 3,4. Ah, você quis fazer uma pegadinha comigo. Ai, ai, ai. Gente, 3/4 é igual a 3,4? Não. 3/4 é 3 dividido por 4, que é 0,75. Aê, muito bem. 0,75 fica muito fácil de comparar com 3,4, que automaticamente a gente percebe que ele é muito menor e não igual, como o William queria me enganar. Não, mas eu acho que os alunos vão conseguir entender. E não vão cair nessa, né? Aê, muito bem. Muito obrigado pela presença, Kátia. Foi uma experiência incrível tê-la em nosso programa. Eu é que agradeço, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem isso que vocês ouviram aqui e possam aplicar aí no dia a dia de vocês. Boa sorte, valeu, galera! Até a próxima, pessoal! Pauta e entrevista: William Rafael Silva. Entrevistada: Kátia Antunes Marques dos Santos. Locução: Pierre Bittencourt. Trilha sonora de abertura: Feeling Good, de Kevin MacLeod, Incompetech. Trilha sonora da propaganda: Grace Behind the Curtain. Pronto. Então, tem aí mostrando uma opção de resolução dessa comparação de números racionais. Agora eu vou dar outros exemplos, mostrando a escrita no papel. Então, reforçando o que vimos lá no livro, ainda sobre números racionais, módulo ou valor absoluto de um número racional e comparação entre números racionais. Então, nós temos aqui o módulo
como eu disse para vocês, é a distância, está relacionada à distância. Tanto faz se eu falar módulo, ou se eu falar valor absoluto, ou estou falando da mesma coisa, que está relacionado à distância do número até zero. Logo, o resultado do módulo nunca pode ser negativo. Módulo a gente escreve como se fosse esse colchete, como se fosse um colchete, só que sem as entradinhas. São duas barras e um número entre essas duas barras. Então, nós vamos ter que o módulo de menos 1/3 é igual a mais 1/3. E o módulo de mais 1/3 é igual a mais 1/3. Então, o resultado do módulo vai ser sempre positivo. Então, o módulo de um número negativo, ele mesmo positivo. O módulo de um número positivo, ele mesmo positivo. Então, o resultado do módulo vai ser sempre positivo. Então, a mesma coisa que nós vimos com números inteiros. O resultado que sai do módulo é o próprio número positivo, independente dele ser positivo ou negativo. O que é diferente de simétrico. Simétrico é o mesmo número com sinal contrário. Módulo, sempre positivo. Aí agora aqui, a gente tem as duas formas de escrever o número racional, ou fração ou decimal. Se for decimal, é a mesma coisa. O módulo de 25 positivo, 0,25 positivo é o mais 0,25. Lembrando que quando não tem sinal, o número é positivo. Nesse caso aqui, o sinal não apareceu, ele é positivo. Eu posso colocar o sinal de mais ou não também na resposta, que dá no mesmo. O módulo de menos 3,5 mais 3,5. E aí depois nós temos a ideia de comparação de números racionais. Lá no livro mostrava que a comparação de números racionais eu posso fazer pela ideia de a transformação dele em decimal. E aí, a partir dessa transformação em decimal, eu vou observar pela localização na reta numérica qual deles vai ser maior. Aí, lembrando que a gente tem as duas formas de comparação. Quando o número é positivo, quanto mais distante o número está do zero, maior ele vai ser. Quando o número é negativo, quanto mais distante do zero ele tiver, menor ele vai ser. Então, a comparação de quando os números são negativos é contrária. Com dois números positivos, quanto mais distante do zero, maior é o número. Na comparação de dois números negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número. E na comparação entre um número positivo e um número negativo, o número positivo vai ser sempre maior. Aí nós temos aí essas frações para serem comparadas. Se eu for comparar o decimal, a comparação do decimal é a mesma comparação que a gente faz com o inteiro. Eu só vou olhar ao posicionamento dele dentro da reta numérica. Por exemplo, se eu quero comparar o 2,5 e o 3,7. Entre 2,5 e 3,7, quem é maior? O 3,7. Porque 3 é maior que 2. E se eu quero comparar 2,2 e 2,3, quem é maior? A parte inteira é igual, 2 e 2, então eu passo para os décimos. 2 décimos e 3 décimos, quem é maior? 3 décimos, então o 2,3 é maior. Então a gente vai sempre fazendo essa comparação entre o decimal. A fração, para mim fazer a comparação, eu vou usar a mesma ideia do decimal. Então significa que eu vou ter que transformar minha fração em decimal. Como nós vimos no vídeo anterior, para transformar a fração em decimal, eu só dividir 10 quartos. Eu vou fazer o quê? 10 dividido por 4. E vou obter aqui o decimal dele. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Resto 2. Vou deixar a minha conta como inexata? Não, vou fazer minha divisão com decimal. Resto 2. Eu vou fazer o quê? Acrescento 0 aqui. E a vírgula no quociente. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. 10 quartos é a mesma coisa que o decimal 2,5. Agora eu vou transformar o 12 oitavos também em decimal. Que vai ser 12 dividido por 8.
Aí nós temos 12 dividido por 8, que vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Resto 0. Aí resto 4. Acrescento 0 no resto e a vírgula no quociente. 40 dividido por 8, 5. 8 vezes 5, 40. Resto 0. Terminei minha divisão. O decimal que vai estar relacionado com 12 oitavos é 1,5. E aí eu vou fazer a comparação com o decimal e colocar o resultado na fração. 2,5 e 1,5. Quem é maior? O 2,5 é maior. Então eu vou usar entre eles aqui o sinal de maior que. 2 é maior que 1. Então 2,5 é maior. Logo, se 2,5 é maior, isso significa que a fração 10 quartos é maior que a fração 12 oitavos. E aí a gente tem essa forma de fazer a comparação dos números em forma de fração. Aí o outro exemplo. No outro exemplo nós temos, vou fechar aqui para a gente fazer a divisão. O primeiro número é 3 quintos, ou seja, 3 dividido por 5. 3 não divide por 5. O número 3, ele não faz a divisão pelo número 5. Então, a gente vai ter que começar acrescentando já o 0 no quociente. Acrescentando o 0 no dividendo. Se eu acrescento 0 no dividendo, eu tenho que acrescentar a vírgula no quociente. Só que eu não tenho valor nenhum ainda no quociente. Então, no quociente aqui eu vou ter que colocar o 0 e a vírgula. Aí agora eu tenho 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Aí é só a gente subtrair. 30 menos 30, 0. Já deu aqui uma divisão exata. Como a minha fração era negativa, o meu resultado decimal também será um número negativo. Então, menos 3 quintos é a mesma coisa que menos 0,6. Aí agora eu tenho o meu outro valor, 11 quinzeavos, que é a mesma coisa que 11 dividido por 15. Aqui eu vou ter a mesma situação. 11 não divide por 15, porque o 11 é menor que o 15. Então, eu vou começar acrescentando o 0 aqui. Eu vou começar acrescentando o 0 no divisor. Quando eu acrescento o 0 no divisor aí, eu vou ter que acrescentar a vírgula no quociente. Como não tem nada, eu vou acrescentar o 0 e a vírgula. E aí eu tenho 110 dividido por 15, o resultado de 110 dividido por 15 vai dar 7. Quando a gente volta à operação, 15 vezes 7 é igual a 105. 110 menos 105 vai dar resto 5. Aí eu vou continuar. Eu vou acrescentar o 0 aqui no resto de novo. Vou acrescentar a vírgula no quociente? Não, porque já tem a vírgula no quociente. Então, agora eu vou fazer só a divisão de 50 dividido por... Eu vou fazer a divisão de 50 dividido por 15, que vai dar 3. 3 vezes 15, 45. 50 menos 45, resto 5. Aí eu vou acrescentar o 0 aqui e vai ficar novamente 50 dividido por 15, que eu já sei que é 3. 3 vezes 15, 45. 50 menos 45, resto 5. Olha o que vai acontecer aqui. O meu resto vai ser sempre 5, que eu vou colocar 0 que vai ficar 50. 50 dividido por 15 vai dar sempre 3. Então, isso aqui vai se repetir. Isso aqui é o que vai caracterizar como a dízima periódica, como a gente já tinha visto. Então, qual é o período que se repete? É o 7, 3, 3, 3? Não, é só o 3. O 7 aparece uma vez só. Então, quem vai repetir é os 3. Então, eu tenho 0,7333333 e assim sucessivamente.
Como a minha fração era negativa, a minha dízima vai ser negativa. Vai ser menos 0,733 e eu coloco a reticência. Outra maneira que a gente tem de escrever uma dízima também é com 0,73 e coloco um traço em cima do período. O período é a parte que se repete, que nesse caso aí é o 3. E aí nós temos esses dois números, menos 0,6 e menos 0,7333. Como é que eu vou fazer para poder comparar? Eu vou comparar primeiro os décimos. Aqui são 6 décimos e aqui são 7 décimos. Entre 6 décimos e 7 décimos, quem é maior? É 7 décimos. Só que eu tenho que reparar que aqui é menos 6 décimos e menos 7 décimos. Então aqui a minha comparação é o contrário. Entre menos 6 décimos e menos 7 décimos, quem é que está mais próximo do zero? Quem está mais próximo do zero é o menos 6 décimos. Então, o menos 6 décimos aqui é que vai ser maior. Por quê? Porque ele é negativo. Se fosse positivo, o menos 7 décimos que seria maior. Aí a gente tem que lembrar aqui que eu estou aplicando dentro do conteúdo de racionais o conteúdo de números inteiros. Por quê? Porque números inteiros está dentro dos racionais. Então, como essa decimal é maior, então a fração que representa ele também é maior. E aí a gente tem a comparação desses dois números. Então, para o estudo de hoje, o que nós temos é isso. Módulo ou valor absoluto, que determina a mesma coisa, e a comparação de números racionais. Como eu faço para comparar dois números racionais? Principalmente quando eles estão em forma de fração, porque quando eles estão em forma de fração, eu tenho que transformá-los em decimal. Para a aula de hoje, foi isso.